Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, bom dia, boa segunda-feira, semana que se inicia, semana de atividades, semana de aprendizado. Excelente dia para todos nós. Não sei o que vocês fizeram no final de semana, mas eu quero compartilhar com vocês que meu final de semana foi uma bênção. Participamos de uma live dos adolescentes no sábado. Alguns sabem, né? Eu sou uma das líderes dos adolescentes ali da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. E nós coordenamos aí uma live muito legal que aconteceu no sábado, 7 horas da noite. E a gente transmitiu essa live pelo YouTube, pelo Facebook. Então, se você quiser depois acompanhar essa live e ver aí as adolescentes louvando ao Senhor, louvar junto com eles. As músicas estão lá salvas nessa live. No YouTube a página é live #VPG e no Facebook @Projeto Live VPG. Vale a pena você ir lá, você assistir, você louvar a Deus junto com a gente. Aconteceu no sábado, né, de forma online, mas ficou salva lá na nossa página da internet, né, dos adolescentes. Bom dia, Lili. A Elisane também esteve com a gente lá na live, né, no sábado, e foi uma bênção realmente. Então, aqueles que quiserem, que assistem o vídeo até mais tarde, né, e quiserem depois dar uma passadinha lá na página dos adolescentes, fiquem à vontade, porque vocês vão ver que é muita bênção, é muito bom, motivo de agradecer a Deus. E caso você tenha algum adolescente na sua família, filhos, sobrinhos, vocês podem indicar pra gente, manda mensagem, né? Fernanda, queria tanto que meu filho, que meu sobrinho, que meu vizinho fizesse parte, e a gente pode conversar a respeito, para poder orar por ele, para poder convidá-lo, tá bom? Gente, essa semana a gente vai fazer uma devocional, né? Eu tava pensando no que falaríamos essa semana. E a minha sugestão, né, o que o Senhor colocou no meu coração é a gente falar sobre inteligência emocional. Esse assunto, inteligência emocional, é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que eu já trabalhei muito por onde eu passei, né, na área de RH, em várias empresas. E hoje em dia não é tão relevante, não tem tanto peso o coeficiente de inteligência. Mas a inteligência emocional é levada muito em consideração. Então, o quanto você tem de conhecimento técnico, de competências técnicas, isso não pesa tanto quanto as questões comportamentais, que a inteligência emocional ela vai atuar. E eu acho muito importante esse tema, principalmente nos dias que a gente está vivendo, dias que a gente enfrenta aí alguns desafios, muitos desafios emocionais, muitas pressões que estão à nossa espreita, batem à nossa porta o tempo inteiro, muitas questões que às vezes a gente fica sem saber como agir, e a inteligência emocional ela é muito importante para a gente poder atuar nessa questão, né? A inteligência emocional é justamente você conseguir superar alguns sentimentos, até negativos, e superando isso, fazendo com que ele seja conveniente a você, você consiga transformar aquilo de maneira estratégica, para que você tenha sensatez, sobriedade para tomar decisões, para tomar iniciativas. Então, é muito importante, né, a inteligência emocional nos dias de hoje. E mais importante ainda é a gente falar sobre esse assunto, inteligência emocional, à luz da Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre isso. A inteligência emocional, ela compreende 5 principais habilidades, né? A gente entende que existem 5 habilidades que fazem parte desse conjunto da inteligência emocional. E são sobre essas habilidades, na verdade, essas 5 habilidades que nós vamos falar durante a semana. De segunda a sexta, a gente vai falar cada dia sobre uma habilidade específica da inteligência emocional. Então, quais são essas 5 habilidades? A autoconsciência, ou autoconhecimento, como algumas pessoas, né, falam.
autoconsciência, o autogerenciamento, a empatia, eu anotei ele para não esquecer, né? A automotivação e a habilidades sociais. Então, ó, autoconsciência, autogerenciamento, automotivação, empatia e habilidades sociais. A cada dia da semana a gente vai falar sobre uma dessas habilidades. E hoje a gente vai falar sobre a autoconsciência. A autoconsciência é muito falado hoje em dia na questão do autoconhecimento. E desde que essa linha de raciocínio de autoconhecimento ela começou a ser difundida, o que já faz um tempo, Sócrates dizia, né, filósofo, ele dizia que para a gente ter o autoconhecimento, a razão ela deveria ser levada em conta de maneira, sim, 100%. A gente só conseguiria ter um autoconhecimento se a gente tivesse um pensamento bem racional, de maneira bem fria, de maneira bem, como já diz a palavra, racional, né, de maneira cartesiana, a gente pudesse observar quem somos. Então, a gente chegaria ao autoconhecimento. Depois a gente vê a linha de Freud, né, que Freud já coloca uma outra linha aí de raciocínio nessa questão do autoconhecimento. E Freud defende, né, que seriam as questões emocionais, as questões primordiais para termos uma noção do nosso autoconhecimento. Então, questões de emoção, como você se sente, como você lida com a situação, quais são os sentimentos que fluem quando você está vivendo tal situação ou agora, o que você está sentindo hoje, é raiva, é tristeza, é alegria, é paixão, é apatia. Então, Freud diz que precisa ser levado em consideração 100% das emoções para que o autoconhecimento seja atingido. E aí, como cristãos, a gente entende que a maneira racional é importante, tem a sua relevância. Analisar os sentimentos também é importante para que a gente possa ter o autoconhecimento. Agora, existe um fator aí primordial que se a gente não tem esse fator, a gente não chega ao autoconhecimento, que é a questão espiritual. E aí a gente vai falar sobre isso. Vamos ler ali em Mateus, capítulo 26, versículos 38 e 41. Livro de Mateus, capítulo 26, versículos 38 e 41. Nesse texto aqui que a gente vai ler, é um momento que antecedem, alguns momentos que antecedem a crucificação de Cristo. Cristo ainda não foi preso e ele tinha ido para o jardim de Getsêmani para orar. E ele chamou alguns dos seus discípulos, não foram todos, alguns foram chamados para irem com Cristo para o jardim de Getsêmani para orar. E os versículos 38 e 41 dizem assim: E disse a eles, Jesus disse aos discípulos, tá? A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Versículo 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Em algumas traduções vem dizendo que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então a gente aprende aqui com Jesus, nesses dois versículos, que a questão da emoção, ela fala realmente alto, ela fala muito alto. E a questão espiritual, ela é primordial como base para a gente ter o nosso autoconhecimento. No versículo 38, quando Jesus fala sobre a tristeza, ele está mostrando de maneira nua e crua a natureza humana dele. Quando ele diz que a tristeza que ele está sentindo é tão grande que é capaz de matar. Ou seja, Cristo ele estava ali com uma tristeza profunda, porque ele sabia o que ia acontecer com ele mais à frente. Ele sabia que ele seria crucificado. E mesmo sendo Deus, ele era humano também. Então, essas questões humanas
são questões que foram relevantes para Cristo naquela hora. A obediência a Deus veio acima de qualquer coisa. Mas as emoções humanas, elas estavam ali presentes. Tanto é que ele diz aí no versículo 38 da profunda tristeza. Mais à frente, alguns versículos, ele fala com o próprio Deus, ele fala com o Pai, que se fosse possível que passasse dele aquele momento, ele não queria viver aquele momento, porém, ele estava ali para acatar a vontade de Deus, para ser obediente a Deus. Então, essa questão dessas emoções de tristeza profunda, porém, obediência, mas essa angústia, se puder passar de mim, se eu puder não viver isso, eu prefiro, mas eu vou atender o que o Senhor determinar, a sua vontade. São questões muito claras para a gente de que as emoções, elas são importantes. Elas são importantes para a gente poder ter essa autoconsciência, né? Entender como somos. A autoconsciência nada mais é do que a gente olhar para dentro de nós mesmos e entendermos como somos, como reagimos, o que pulsa no nosso coração, o que fala mais alto no nosso coração. E aqui no versículo 41, ele é claro ao dizer que o nosso espírito, ele é forte, ele é forte porque a gente tem comunhão com Deus, porque a gente ora, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente conhece o nosso Pai de perto. Então o espírito, ele é forte, mas a carne, ela é fraca no sentido de ser muito próximo a cair à tentação. A carne, ela é muito fraca de ceder, né? Aos prazeres da carne, de ceder à desobediência, de ceder à vaidade. Então, ter esse entendimento, ele é importante, porque me mostra que eu consigo olhar para dentro de mim mesma, entendendo que eu tenho essas emoções, mas entendendo e tendo consciência também de que o espírito, ele é forte, mas a carne é fraca. A carne, ela tende a ceder, né? E a de repente tomar um caminho que não é o que eu gostaria que fosse, mas que pela questão da minha carne ser fraca, ela tende a me levar para esse lado. Isso é importante para essa nossa autoconsciência. Eu também separei aqui o versículo lá em João capítulo 8, versículo 32. Olha só o que diz João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? A gente pode olhar esse versículo e entender de duas formas, né? Conhecerão a verdade, a gente pode falar assim, então a verdade é olhar para dentro de mim e ver de verdade quem eu sou. Mas a Bíblia diz assim, lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Isso quer dizer que a verdade que a gente precisa conhecer para nos libertar, essa verdade é Ele, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Peraí, Fernanda, não entendi nada. A gente está falando de autoconsciência, agora você está falando de Jesus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para que eu possa ter a minha autoconsciência verdadeira, um retrato fiel de quem realmente sou, eu preciso considerar a razão, porque sem a razão eu não consigo ter lucidez para compreender as coisas, né? Eu até escrevi aqui, ó, a razão, ela é necessária para a gente aprender, pensar corretamente e avaliar as circunstâncias. Então, a razão é necessária para que eu possa, de fato, classificar, de fato, identificar, compreender, né? Ter uma visão bem específica, bem correta e uma visão bem avaliativa, de uma maneira bem analítica. Esse é o papel da razão. Então, a razão ela é fundamental nesse processo de autoconsciência. Porém, as emoções, os sentimentos, eles também são importantes. Os sentimentos, né, eu preciso entender os sentimentos para saber como eles transformam e como eles impactam a minha vida. Então, esses sentimentos que eu percebo, eles me ajudam
com a razão, entender qual é o impacto, qual é a transformação disso na minha vida. E isso faz parte da minha autoconsciência. Porque aí, com a razão, eu consigo analisar esses sentimentos que eu possuo e eu consigo categorizar. Isso é bom, esse sentimento é bom, esse aqui não é. E eu consigo identificar desta forma. Mas, como a gente leu aqui em João, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 14, se a gente não conhece a verdade, e quem é verdade? Jesus Cristo. Se a gente não conhece essa verdade, não existe maneira da gente atingir a autoconsciência completa. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando tudo foi criado, Deus, Criador, ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para que eu tenha de fato uma autoconsciência, para que eu tenha de fato um autoconhecimento e consiga entender quem sou, como os meus sentimentos eles se dão, como eles se apresentam, eu preciso conhecer essa verdade. Porque Jesus, no papel de Deus, Criador, ele disse que nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso conhecer esse verbo vivo. Porque se eu não considerar essa parte, eu não vou ter uma autoconsciência completa. Tá faltando uma peça nessa autoconsciência. E essa peça que falta é justamente o conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Então, a autoconsciência, ela é um tripé. Ela é sustentada por um tripé, onde uma perna é a razão, a outra perna são as emoções, os sentimentos, e a terceira perna é o conhecimento da verdade. Conhecimento do próprio Jesus Cristo. Quem é Cristo? Quem é o Senhor Jesus Cristo? E quando eu conheço quem é Cristo, esse tripé, ele é preenchido, ele é completo, e eu consigo caminhar neste processo de autoconsciência. E lá no Salmo que eu mais gosto da Bíblia, que é o Salmo 139, eu amo o Salmo 139, eu quero separar o versículo 6. O versículo 6 diz assim: eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. O nosso Deus, ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, lembra quando a gente falou sobre conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo? É justamente nesse sentido. Conhecer Jesus Cristo e buscar em Deus esse conhecimento, porque é Ele que nos conhece por completo. Então, quando eu busco em Deus, Senhor, me ajude nessa minha autoconsciência, né? Eu quero saber quem eu sou de fato, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, porque isso faz parte de um processo. E isso faz parte de uma das habilidades da inteligência emocional, que é o que a gente está falando essa semana, sobre inteligência emocional. Então, o primeiro degrau da inteligência emocional é a autoconsciência. E para que a gente consiga uma autoconsciência, né, atingir uma autoconsciência mais perto da realidade, eu preciso considerar esses 3 fatores: razão, emoção e Jesus Cristo. Sem esses 3 fatores, eu não tenho um retrato realmente da minha autoconsciência. Deixo para vocês essa reflexão. Vamos pensar no dia de hoje, vamos meditar no dia de hoje sobre a nossa autoconsciência, quem somos, buscar em Deus quais são os talentos e os dons que o Senhor colocou nas nossas mãos, né, que são os nossos pontos fortes, as nossas características marcantes, quais são os pontos que eu preciso desenvolver, quais são os pontos que não são legais. E à luz da Bíblia, como diz lá em Gálatas 5, quais são os frutos do Espírito, né? Quais são os frutos que o Espírito gera em nós?
E quando eu leio aquela relação de frutos do Espírito, eu preciso olhar para dentro de mim mesma e perceber assim, eu possuo esses frutos? Eu preciso trabalhar em cima disso ainda? E esse eu preciso trabalhar não é algo independente, tipo assim, eu vou trabalhar e eu vou dar esse resultado, eu vou produzir esses frutos, não. É só para termos consciência de que esses pontos precisam ser trabalhados e a gente colocar nas mãos de Deus e pedir ao Senhor para nos ajudar nesse desenvolvimento. Porque se Ele não estiver conosco nesse processo, o processo não acontece. Nós somos falhos, nós não conseguimos fazer esse processo de desenvolvimento sozinhos. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, esse desenvolvimento não acontece. Afinal de contas, os frutos são do Espírito. Os frutos não são meus, os frutos não são seus. Os frutos são produzidos pelo próprio Espírito. Então, cabe a mim pedir ao Espírito Santo de Deus para trabalhar dentro de mim, para que esses frutos sejam, então, produzidos pelo próprio Espírito. Então, é por isso que é tão importante essa autoconsciência, tá? A gente está caminhando para esse encerramento aqui da nossa devocional. Gostaria só de deixar esse momento para a gente poder meditar durante o dia, né? Durante o nosso dia. Essa pergunta, justamente. Como eu sou? Eu quero ter um autoconhecimento, né? Uma autoconsciência de quem de fato eu sou. Considero as 3 pernas do tripé, que a gente acabou de falar. E permaneço no dia de hoje refletindo sobre isso e pedindo para o Senhor me esclarecer isso. Porque essa autoconsciência faz parte das 5 habilidades da inteligência emocional, que é sobre o que a gente está falando essa semana. Ok? Vamos orar, então, para que a gente possa dar sequência ao nosso dia e que o Senhor nos abençoe durante todo o nosso dia de hoje, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço muito, Pai, por essa segunda-feira que se inicia. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Eu te agradeço pelo final de semana que tivemos em nossa igreja, que foi uma bênção. Eu te agradeço porque a gente se prepara para prestar um culto a Ti, para oferecer louvores a Ti. E o Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, derrama sobre nós bênçãos vindas dos céus. O Senhor derrama sobre nós alegria, o Senhor derrama sobre nós contentamento. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, porque naquele momento que a gente só queria oferecer culto a Ti, louvores a Ti, além disso, nós saímos totalmente preenchidos com a Tua presença, preenchidos com a Tua graça e com o Teu amor. Muito obrigada. Agradeço pela vida dos meus amigos, meus irmãos que acompanham a live ao vivo e te agradeço pela vida daqueles que vão assistir o vídeo mais tarde. Muito obrigada pela vida deles e peço que o Senhor esteja nos abençoando no dia de hoje, que seja um dia de bênção, seja um dia que a gente consiga perceber o Senhor perto da gente, nos orientando, nos derramando sobre nossas vidas o seu amor, a sua paz e sabedoria, que é o que necessitamos a cada momento da nossa vida. Entrego a vida deles, dos meus amigos, dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide, para que o Senhor proteja e que ao final do dia a gente possa mais uma vez falar contigo com o coração grato. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, um grande beijo para vocês e se Deus permitir, amanhã a gente está aqui de novo na nossa devocional falando sobre inteligência emocional, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser. Tchauzinho.